Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 4 de setembro, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 40 ao 42, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias, depois de Nebuzaradã, que era capitão da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre os prisioneiros de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio babilônico. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: o Senhor, seu Deus, trouxe esta calamidade sobre esta terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois este povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso aconteceram todas essas coisas. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir embora comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã, neto de Safão. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa. E se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então, Nebuzaradã, que era capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento, dinheiro e o deixou partir. Que cuidado, não é? Mas eu fico a pensar na condição deste profeta. Hoje, orando, fiquei constrangida ao pensar como Jeremias era fiel a Deus. Será que seríamos tão fiéis ao Senhor quanto Jeremias foi na situação do propósito em que ele foi chamado? Hoje isso me constrangeu ao ver, ao ler o sofrimento deste profeta e vendo cada profecia que saiu da boca dele virar realidade e em todo o contexto que ele estava vivendo. E aí nós podemos ver que o comandante do grupo dos soldados que estava no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo, porque já tinha ficado em Judá. Isto é o que os homens e as mulheres e as crianças não haviam sido enviados para o exílio babilônico. Então foram ver Gedalias em Mispa. Entre eles estava Ismael, filho de Netamias, Janaã, Jonatã, filho de Carreá, Seraías, filho de Tanumete, filho de Efaí, e Nitofatita, Jazamias, filho de Macatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônicos não tinham intenção de lhe fazer mal. Não tenham medo de servi-los. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia e tudo lhe irá bem. Ele prometeu: quanto a mim, ficarei em Mispa e os representarei diante dos babilônicos que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram e vivam os frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão, azeitonas e armazenem tudo. Quanto aos judeus de Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas souberem que o rei da Babilônia tinha deixado os remanescentes do povo de Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar a Judá, dos lugares pelos quais eles haviam fugido. Pararam em Mista, onde encontraram os Gedalias e depois seguiram para os campos de Judá e fizeram uma farta colheita de uva, além dos frutos de verão. E aí nós vamos ver conspiração contra Gedalias.
Algum tempo depois, Joanã, que era filho de Carreá, e os outros comandantes dos soldados que estavam no interior foram até Gedalia em Mispa e lhe disseram: você sabia que os Balaim, o rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã, filho de Gedalias, em particular se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele viva e venha e mate você? Joanã perguntou: o que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, aos poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: eu proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. E aí, em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispa com 10 homens e se encontraram com Gedalias, filho de Aicam. Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto e puxaram a espada e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado como governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e soldados babilônicos que estavam com Gedalias em Mispa. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, e 80 homens chegaram de Siquém, Siló, Samaria, para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as suas roupas e cortado, e traziam ofertas de cereais. Ismael, filho de Netanias, saiu a Mispa e foi ao encontro deles chorando ao longo do caminho. E quando os encontrou, disse: venham e vejam o que aconteceu com Gedalias, filho de Aicam. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e seus homens o acompanhavam, os homens que o acompanhavam, mataram 70 deles, jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-lo, ao prometer-lhe trazer suprimento de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era uma grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu essas valas de cadáveres, isso mesmo. E aí nós vamos ver que Ismael prendeu as filhas do rei, outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispa, aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. E quando Joanã, filho de Careá, e outros do comandante que o acompanhava souberam do crime de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles o alcançou no alto do açude, perto de Gibeon, e o povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã. E os outros comandantes, todos os prisioneiros de Mispa, escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e outros comandantes que levavam todo o povo e que tinha resgatado em Gibeon os soldados, as mulheres, as crianças, os oficiais do palácio que Ismael havia capturado em Mispa, depois de matar Gedalias, foram todos para o povoado de Jeruti-Quimá, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônicos fariam quando soubesse que Ismael havia sido assassinado e Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia, estava morto. E aí nós vamos ver a advertência, para que eles permanecessem em Judá.
Então, todos os comandantes do grupo de soldado, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde os mais humildes aos mais importantes, procuraram quem? O profeta Jeremias. E disseram: ore por nós ao Senhor Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescentes, e comparado, né, àquela multidão de pessoas que éramos antes. Ore por nós para que o Senhor nosso Deus mostre o que devemos fazer, para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias, orarei ao Senhor Deus como vocês pedirem, e lhe direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor seu Deus seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, e se não obedecermos tudo o que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agrade, quer não. Obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem enviamos com nossa súplica. Pois se obedecermos ao Senhor nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Olha só. Então, o profeta chamou Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes e todo o povo, desde os mais humildes até os mais importantes, e disse: vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com um pedido, e esta é a resposta: se ficarem nessa terra, eu os edificarei e não os destruirei, eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês e os salvarei e os livrarei da mão dele. Terei compaixão de vocês e farei com que ele também tenha compaixão e permita que vocês fiquem aqui nesta terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor seu Deus e se disserem: não ficaremos nessa terra, iremos para o Egito, aonde não há guerra, nem convocação para lutar e nem fome, e ali viveremos, então ouçam a mensagem do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir ao Egito e morar lá, a guerra, a fome que tanto teme alcançará vocês e vocês morrerão. Isto é o que espera todos os que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, por fome, por doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: assim como derramarei minha ira e a minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também derramarei sobre vocês. Quando entrarem no Egito, serão objetos de condenação, horror, maldição, zombaria, e nunca mais verão a sua terra natal. Ouça, remanescentes de Judá, o Senhor lhes disse: não vão para o Egito. Não se esqueçam dessas advertências que hoje lhe dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor seu Deus por vocês e disseram: diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus falar e nós falaremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão na guerra, de fome e doença no Egito, para onde insistem em ir. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos, Senhor, ter um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Queremos estar atento à Tua voz e prontamente obedecermos ao Senhor. Queremos aprender com este povo a sempre, independente da circunstância, obedecer a Ti, porque isto é o melhor que devemos fazer. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.